Finalmente eu consegui fazer o vídeo do jejum intermitente. Bom, para quem não sabe, eu fiz o mestrado na USP e estudei as consequências do jejum especificamente no pâncreas. E nesse caso aqui era um jejum único, que a gente chama de agudo, que é feito só uma vez. Pá! E antes de eu falar o que eu encontrei, eu vou falar um pouquinho desse rolê de pâncreas e insulina, como funciona. Bom, o pâncreas, ele secreta a insulina. A insulina, ela vai sinalizar para o nosso corpo que tem glicose circulando e que nesse momento o corpo pode usar essa glicose como energia. Banquete liberado, galera. Se não tem insulina no corpo, a glicose começa a acumular e isso dá um monte de problema. Se tiver insulina demais, a glicose cai muito, né? Cai para o diabo e isso também é perigosíssimo. Então, pâncreas e secreção de insulina são importantíssimos e quando o corpo não consegue controlar essa glicose no nosso sangue direito, isso é o que a gente chama de diabetes. Estão comigo até aqui? Beleza. Bom, eu vi que o jejum único, né, o jejum agudo de 24 horas causa uma série de alterações, incluindo aumento nos radicais livres no pâncreas e também diminuição da secreção da insulina. E isso não é necessariamente ruim, porque se tá em jejum, não tem glicose. Se não tem glicose, não deve ter muita insulina circulando mesmo. Então, nesse caso aqui, esses radicais livres, desde que não em excesso e nem por muito tempo, eles seriam um sinalizador adicional, um controle adicional para impedir secreção de insulina quando não tem glicose no sangue, que é nessa situação de jejum. Bom, e saber disso é super importante para a gente entender como a frequência alimentar, né? Ou seja, de quanto em quanto tempo a gente come, como isso pode alterar substâncias importantes no nosso corpo. E também é mais um tijolinho de conhecimento para quem sabe um dia a gente conseguir juntar tudo o que a gente sabe sobre e descobrir uma cura para o diabetes. E essa daqui foi a minha dissertação de mestrado que eu fiz lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olha que coisa linda. Isso aqui é a descrição dos resultados, tudo que eu encontrei nos 3 anos que eu fiquei fazendo o mestrado. Bom, daí surgiu a ideia do doutorado. Será que um jejum feito por mais tempo, de novo e de novo, causaria alterações iguais? Alterações piores? Ou o corpo se acostuma, se adapta? E aqui no caso, um jejum por mais tempo, eu não quero dizer um jejum seguido por mais tempo, 36 horas, 48 horas, não é isso. Eu quero dizer o mesmo jejum, as mesmas 24 horas, mas não feito só uma única vez, e sim por várias vezes. E daí que entra o conceito de intermitente. Qualquer coisa intermitente é algo que começa e para. Começa e para, começa e para, começa e para. Então, se você for pensar no jejum, né, isso significa que o jejum ele começa e para, ou seja, a pessoa faz jejum e a pessoa para comendo. Faz jejum, come, faz jejum, come, faz jejum, come. Bom, então só pela definição do que é o jejum intermitente dá para começar a entender que ele pode ser feito de várias e várias formas. Ele pode ser feito dia sim e dia não, ou seja, a pessoa passa um dia comendo normal e o outro dia não come nada, né, faz jejum. Pode ser feito também a cada 2 dias, né, 2 dias come normal e aí no terceiro não come. Também pode ser feito algumas vezes na semana, sei lá, a pessoa escolhe segunda e quarta-feira para fazer jejum e o resto da semana come normal. E pode até ser feito diariamente, tipo, toma café da manhã e almoça e o resto do dia não come mais nada e jejua e faz a mesma coisa nos outros dias. Então já deu para perceber que tem vários tipos de jejum intermitente. E daí você acrescenta mais uma variável, que é o que as pessoas podem comer no dia que elas podem comer. Tem protocolo que dita que você pode comer à vontade e tem protocolo que prega que você tem que dar uma maneirada também nesses dias. Daí você acrescenta uma outra variável, jejuns diários. Sabe aquele que você tem a janela de alimentação, tipo de 8 horas, e daí o resto do dia é o período de jejum, ou seja, as 16 horas que sobram dos 24 horas. Então, essa janela de alimentação, ela pode ser feita mais cedo, ou seja, café da manhã e almoço, o resto do dia de jejum, ou ela pode ser feita mais tarde, ou seja, um lanche da tarde e a janta e o dia antes, né, de jejum. Entendeu? Então, são vários protocolos de jejum intermitente, várias particularidades que nos produzem dezenas de tipos de jejum intermitente. Daí a pessoa tem a pachorra de falar que cada estudo diz uma coisa
coisa diferente, que ciência não sabe nada, que uma hora publicam que o jejum intermitente é bom, outra hora falam que o jejum intermitente é coisa do demônio. E eu só consigo, nessas horas, respirar fundo e dizer: amado. E eu posso aqui incluir outra variável. Estudos usam bichos diferentes para estudar o jejum intermitente, porque às vezes a intenção da pesquisa é analisar a fundo os efeitos específicos em algum órgão, que foi como eu fiz, né? Estudei os efeitos do jejum intermitente no pâncreas. Só que para isso a gente precisa usar os modelos animais, porque não dá para simplesmente sair pegando pâncreas de pessoas, né? E a gente já fez um vídeo sobre o uso de animais em laboratórios, que é uma coisa que infelizmente até agora não temos substituição ainda. O link vai estar aqui em algum lugar aqui. Mas aí tu vai falar: Mas Ana, você falou uma vez que nem tudo que acontece com animais, com células, vai acontecer com seres humanos. E que por isso a gente não pode extrapolar um estudo animal para seres humanos. acertou, miserável! Não podemos mesmo pegar um único estudo feito em células ou animais para falar que aqueles resultados vão ser iguais em humanos. Por isso, a ciência não é um artigo científico, é um corpo de estudos, né, de evidências que apontam para uma direção ou várias. Bom, disclaimers feitos, vamos para o que eu encontrei durante o meu doutorado. Eu estudei os efeitos do jejum intermitente de 24 horas, intercalado com 24 horas de ração à vontade. Então, os ratinhos lá, eles podiam comer à vontade. E isso repetido por 3 meses. Então, jejua, come, jejua, come, jejua, come por 3 meses. Os resultados foram: 3 meses de jejum intermitente resultam em um menor peso corporal desde a 2ª semana de tratamento. E também levam a uma menor ingestão alimentar, se você for colocar na média, né? Então, no fim, acaba sendo uma restrição calórica, né? Você está restringindo tanto que o animal come. Mas, no dia que eles podiam comer, né? Que no dia que eu disponibilizava a ração para eles comer à vontade, tinha uma alta comilança ali, eles comiam um monte. E isso resultou num grande aumento do tamanho do estômago. Além disso, o jejum aumentou a massa de gordura corporal e diminuiu a massa de músculo dos animais. Então, né, não é muito o que as pessoas esperam quando fazem uma dieta para perder peso, né? Elas não querem aumentar a gordura e diminuir músculo. Bom, e no pâncreas teve um grande aumento da secreção da insulina. A insulina dos animais estava lá na casa do chapéu. E, ao mesmo tempo, houve um aumento da morte das células que secretam essa insulina. Provavelmente porque essas células ficaram sobrecarregadas, né? E morreram depois de um tempo. De fato, depois de 8 meses, em um outro estudo com um protocolo igualzinho ao que eu usei, os ratos eles ficam diabéticos, né? Porque o pâncreas meio que entra em falência, ele não dá conta. Bom, mas continuando aqui, no meu estudo os animais eles tinham uma glicose no sangue ok, em níveis normais, então essa grande quantidade de insulina circulando no sangue dos animais estava dando conta de manter os níveis de açúcar ok no sangue. Mas toda aquela cacetada de insulina estava agindo com uma menor eficiência, o que a gente chama de resistência à insulina, e que acontece no começo do desenvolvimento do diabetes tipo 2. E por fim, no pâncreas eu observei um aumento dos radicais livres, e como eu falei, são importantes, mas um aumento muito grande ou por muito tempo podem trazer consequências para o órgão. E minha conclusão, né, aqui ó, esse daqui é o do doutorado, ó, um pouquinho maior, esse daqui é o do mestrado, e esse daqui é o do doutorado, né? Foram 4 anos esse, 3 anos esse. Então, eu tenho um pouquinho de resultados aqui, né? A mesma coisa. Eu escrevi os resultados, mas a minha conclusão foi que em longo prazo, esse protocolo de jejum intermitente que eu estudei, esse protocolo, não parece ser saudável. Principalmente para quem já tem predisposição, por exemplo, ao diabetes. Mas, logicamente, mais estudos são necessários para investigar qual seria o melhor protocolo, né? Mais estudos em longo prazo, mais estudos em humanos, e para tentar reduzir esses efeitos colaterais que eu observei, que a gente não quer, né? São efeitos indesejados. E o artigo publicado desses estudos aqui também vai estar aqui na descrição. Tá, e por que estudar isso é importante? Na verdade, geral tá fazendo jejum intermitente. Pessoas magras, pessoas obesas, pessoas jovens, idosos, homens, mulheres, tá todo mundo tentando fazer jejum intermitente. Mas, como eu falei antes, a gente não pode extrapolar os resultados de um estudo em ratos como se fosse realidade definitiva para pessoas, né, para humanos. Os estudos em animais, eles não dão... Os estudos em animais, eles não...
Os estudos em animais, eles nos dão, no máximo, pistas que podem ser iguais, né? Os resultados podem ser iguais em humanos ou não. Por isso, vamos ver agora o que a literatura científica diz até o momento nos estudos clínicos, né? Ou seja, em humanos. Sobre perder peso. Parece ser tão eficiente quanto uma restrição calórica. A famosa dieta de fechar a boquinha, sabe? Comer menos, dar aquela maneirada. Ele é igual à restrição calórica, mas ao mesmo tempo ele não se mostrou ser superior, mais eficiente que a restrição calórica. Tipo, faz perder peso sim, mas a restrição calórica também faz. E você não precisa ficar de jejum. E sobre isso tem vários estudos que vão estar todos aqui na descrição, tá? E esse meio que parece ser o único consenso entre nós, estudiosos do jejum intermitente, né? Faz perder peso igual a uma restrição calórica, nada superior. Bom, e também teve estudo que mostrou que o jejum intermitente não causa resultados diferentes da restrição calórica no quesito também da redução do colesterol, da pressão arterial, da gordura visceral, que é aquela que fica no meio dos órgãos e é a mais perigosa, e até melhora a ação da insulina. Tudo isso a restrição calórica normal melhora e o jejum intermitente parece melhorar também. Mas todos esses estudos acabam concluindo que as evidências até o momento ainda são limitadas, né? Com amostras pequenas, com tempo de duração de estudo pequeno, né? Sem acompanhamento para ver se os resultados depois eles permanecem depois que a dieta acaba. E todos eles concordam que o jejum tem eficácia semelhante à restrição calórica normal. Tem um estudo que mostrou que a redução da gordura, ela é passageira e a pessoa ganha de volta o peso que perdeu 2 semanas depois que para o jejum, né? O jejum intermitente. É o efeito sanfona que fala? Lembra que eu falei no vídeo da dieta detox? Vai estar aqui em algum lugar aqui. Que dietas muito restritivas, muito sofridas, muito penosas, mesmo que levem a uma perda de peso em curto prazo, né? Geralmente em longo prazo, isso se traduz em um maior abandono dessas dietas e recuperação do peso perdido. Pois é. E o efeito sanfona, ele já foi descrito em diversos estudos como sendo prejudicial, podendo ser um fator de risco para diabetes tipo 2, para doenças cardiovasculares, para aumento da incapacidade de mobilidade na velhice. Olha só que coisa horrível. Então, é muito importante, se você quiser perder o excesso de peso, que você consiga e mantenha a perda, né, no caso. Tá bom, mas esse efeito sanfona parece se eu largar a dieta. E se eu nunca largar? Que mal pode fazer, né? Que mal. Bom, um estudo mostrou que esse comportamento de fazer jejum de novo e de novo é um importante fator de risco para desenvolver compulsão alimentar e até bulimia. Então esses transtornos alimentares aí, é bom dar uma checada se você tem histórico na família e tal, predisposição, porque isso é uma coisa realmente muito ruim. No outro estudo, o jejum intermitente em diabéticos também aumentou o risco de causar pressão baixa, trombose, hipoglicemia, que é quando o açúcar no nosso sangue ele cai demais, daí falta energia para o corpo. E isso, como eu falei, é perigosíssimo, pode levar ao coma e pode levar até à morte. Outra coisa para se levar em consideração é a persistência da fome, com alterações de compostos no corpo que causam a fome. Então, isso é uma coisa que parece ser ruim quando você faz dieta, né? A fome nunca passa, não é uma coisa que você vai querer ter por muito tempo. E os defensores do jejum intermitente, eles usaram um artigo específico para me atacar. Sim, cientista tem hater e isso foi muito antes do canal aqui. Era esse estudo aqui, em humanos, olha só que coisa linda, que mostrou a melhora da ação da insulina, melhora da eficiência da célula que secreta a insulina, redução da pressão arterial, uau, um monte de coisa boa. E aí falaram, pronto, ó, esses resultados aqui são em humanos, né? O meu estudo é em animal, ou seja, estudo em humano tem um maior valor. Eu até concordaria com isso se esse estudo que eles usaram tivesse usado o mesmo protocolo que o meu, né? Que eu usei. Daí dava para comparar. Lembra, né? Existem dezenas de protocolos de jejum intermitente. Bom, nesse estudo específico, eles usaram aquele estilo de jejum diário. Lembra que eu falei? Com uma janela de alimentação na parte do dia. Como é que foi isso? Basicamente, umas pessoas
pessoas comeram tudo que tinha para comer das 9 da manhã até as 3 da tarde. Aí o resto do dia fica de jejum. E no outro grupo, as pessoas comiam a mesma coisa, só que num período de 12 horas, num período bem maior, das 9 da manhã até as 9 da noite. E no próprio estudo já diz que restringir esse período que a gente come ao período do dia, né, mais cedo, é uma forma de alinhar a nossa alimentação com o nosso ritmo biológico e assim sincronizar o período de ingestão alimentar com o pico de atividade da nossa espécie. Não entendeu nada? Deixa que eu explico. Vem cá, pega na mãozinha, vem cá que eu explico. Todos os organismos vivos, desde os mais simples até os mais complexos, eles são influenciados por estímulos externos, como luminosidade, temperatura, horário da alimentação. E o corpo, ele responde a isso ciclicamente. É o que chamamos de ritmo biológico, é uma coisa cíclica. Tem hora que o corpo quer dormir, tem hora que o corpo quer acordar, tem hora que o corpo quer comer. E isso não foi uma convenção com alguém, um grupo de pessoas estabelecendo, humanos dormem à noite, humanos caçam de dia. Simplesmente o nosso corpo está adaptado para dormir à noite. Ao contrário de gatos, que são noturnos, pico da atividade deles é de noite. Agora você entende porque o seu gato liga a quinta marcha justamente quando você quer mimir. Então, seres vivos alternam esses períodos de alimentação com períodos de abstinência, que é quando estamos dormindo, né? Quer dizer, eu espero que você não coma enquanto você está dormindo. Isso pode ser perigoso. Bom, nesse estudo, eles permitiram comer justamente no pico da atividade da nossa espécie. De manhã, né? Das 9 às 3 da tarde. Totalmente diferente do que eu fiz no meu estudo, onde o rato tinha 24 horas para comer adoidado. Então, você, hater, você, blogueirinha fitness que acha que sabe tudo, você, fulano, que fez um podcast pra me atacar, pra me detonar, vão estudar mais pra saber comparar estudos que são de fato comparáveis. Bom, o certo é que cada vez mais a ciência mostra que uma alimentação sincronizada com o ritmo da espécie é benéfico. E o contrário também, a desregulação da sincronização dos ciclos biológicos tem sido associada a uma maior incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade em humanos. Ou seja, o jejum ele pode levar a resultados diferentes dependendo do período do dia que ele é praticado. Por exemplo, restringir a alimentação ao período da noite parece piorar o controle da glicose no nosso sangue, a pressão arterial, os colesteróis e tal. Agora, restringir a alimentação ao período do dia parece melhorar a sensibilidade à insulina, a pressão, a tolerância à glicose. E, confirmando isso, há grandes e longos estudos em humanos mostrando efeitos prejudiciais do hábito de se pular o café da manhã, que é um tipo de jejum intermitente, por prolongar o jejum de noite, né, o período que você estava dormindo, para o período do dia, então ele prolonga o jejum noturno. Esse hábito aí, ele foi associado com um aumento da obesidade e fatores de risco para diabetes e também para doenças do coração. Mas Ana, e o ganhador do Nobel de 2016? Ele não provou que o jejum causa autofagia e a autofagia não é bom? Meu amigo, se você pensa assim, é porque você já leu notícias como essa daí. E tá tudo bem, viu? Não precisa saber tudo, eu tô aqui justamente para explicar para você. Vem comigo. Bom, o ganhador do Nobel de Medicina de 2016 estudou a autofagia, que é um processo onde as células estão com uma partezinha dela meio capenga ali, meio zoada. Então, elas pegam essa parte e reciclam. É só essa parte, a célula inteira não morre. Elas pegam essa parte e reciclam, pegam o material dela para fazer outras coisas mais importantes. É basicamente reciclagem. Sim, olha aí as nossas células tendo mais consciência ecológica do que muita gente por aí. Bom, o ganhador desse prêmio Nobel, ele viu que esse processo de autofagia ele é fundamental e quando ele é deficiente, há um aumento do risco para doenças como Parkinson, demência e até certos tipos de cânceres. Seria assim, menos reciclagem, mais acúmulo de coisa danificada dentro da célula e isso leva a célula à morte. E situações de estresse ativam esse mecanismo de reciclagem. E sabe qual que é uma situação de estresse que você está passando bem agora, nesse exato momento? Viver! Sim, viver é estressante. Oi? Tá vendo?
Viver produz um monte de composto tóxico, resultante da produção de energia normal do nosso corpo pra gente viver, né? E tá acontecendo agora mesmo aí no seu corpinho a autofagia neste momento. Então você não precisa colocar o seu corpo a mais estresse. Sabe por quê? Porque se o estresse for demais, os efeitos podem passar a ser negativos. Imagina só, muita privação de nutrientes, né, por causa de muito jejum seguido, e aí nesse caso a célula pode começar a degradar coisas importantes e acabar morrendo. O que o ganhador do Nobel fez foi destacar a importância da autofagia, desvendar mais a fundo como acontece, o que acontece em situações de doença onde essa autofagia está bloqueada, ou seja, um contexto experimental em laboratório. Ele não afirma nada que o jejum intermitente evita a doença. Na verdade, ele nem estudou o jejum intermitente. Então, de novo, fulaninho e seguidores que usaram o trabalho do ganhador do Nobel para me descredibilizar, vão estudar mais para aprender a entender a ciência, tá? E você, seguidor do Nunca Vi um Cientista, se você sabe do que eu tô falando aqui, se você viu algum conteúdo em 2018 detonando um estudo da USP, saiba que era de mim que eles estavam falando. E aproveita e manda esse vídeo para eles pra dar aquela cutucada. Repete esse mantra comigo. Dieta boa é aquela dieta que você consegue manter. Algo restritivo, algo penoso, dificilmente você vai conseguir seguir por muito tempo e isso vai trazer consequências indesejáveis para você. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Desculpa a demora em fazer esse roteiro. É que eu descobri que quanto mais a gente sabe de uma coisa, mais difícil é fazer o roteiro, porque a gente quer falar de tudo e não dá, não tem tempo, né? Então eu espero que eu tenha trazido informações que vocês conseguiram entender e que vai fazer você buscar mais a fundo, que vai fazer você a ver esses estudos. Abram esses estudos, tem uma lista enorme de links que eu vou deixar aqui na descrição. Abram os estudos, vejam, tirem suas próprias conclusões, né? Ainda falta muita coisa para estudar, a gente tá ainda caminhando para saber quais os reais efeitos em longo prazo, em humanos, do jejum intermitente. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido informar vocês com o máximo de informação possível. E agora a gente ainda tem a função de ser membro do canal, você pode ser membro aqui, inclusive várias pessoas já se tornaram membros, queria agradecer no fundo do coração todos vocês por apoiar essa iniciativa, a gente valoriza muito isso, obrigado, né? Aí. E não se esquece de se inscrever, diabo. Se inscreve, assistiu até aqui, não vai se inscrever? Não tem cabimento isso daí não. Já sabe, se você não se inscrever, a fome do pica-pau vai puxar seu pé. É isso, beijo, tchau! E aí, deu fome? Vai comer, querido! O que importa é uma alimentação rica! Eu sou rica! Eu sou rica!